Olá, bem-vindos a mais uma emissão do Quinto Império, um vídeo podcast, um vodcast da responsabilidade dos altos graus do rito português, porque Portugal vale a pena. E hoje continuamos na senda da tal trilogia sobre o Dom Sebastião, muito interessante. Nós ficámos recapitulando aqui as cenas do último episódio sobre o princípio, quem era Dom Sebastião, qual era o enquadramento em que ele vivia do ponto de vista mitológico e histórico, e terminámos, professor, falando sobre as diversas profecias do São Metódio que tinham sido trazidas na altura, tanto por Cristóvão Colombo, como por Duarte Galvão, o tal teórico de Dom Manuel I, como o próprio padre António Vieira. E agora seria interessante, neste podcast, falarmos sobre a batalha, porque no fim de contas este é o tema mais falado, quer dizer, pouca gente conhece o que se passou antes, que nós já falámos sobre isso, muito pouca gente conhece o que é que se passou depois, mas a batalha é fundamental. E uma das questões, professor, e antes de mais, muito obrigado por estar aqui novamente. Estamos a falar, como é lógico, do professor Manuel Gandra, dispensa apresentações, temos tido aqui várias vezes, um investigador e um defensor deste património imaterial da portuguesia. Professor, estávamos a falar sobre como é que é possível que Portugal, que preparava de forma metódica, com antecedência, com um sigilo enorme, com um rigor e uma competência impressionantes as batalhas, como é que, conhecendo-se tão bem para onde nós íamos, inclusivamente nota dada pelo professor, que cerca de 5 a 6 anos antes, o próprio Dom Sebastião escolheu o local onde ia estar, onde Francisco de Holanda, o famoso artista português, faz ilustrações com o nome Alcácer Quibir, onde ele tinha estado antes. Como é que se escolhe uma batalha em pleno agosto, com armaduras pesadas e que quase que fritavam lá dentro, e andarem no meio da areia? Portanto, vamos falar um pouco sobre a batalha, aquilo que antecedeu e como é que ela surge, porque, segundo o que consta, haviam portugueses que foram, as famílias nobres portuguesas foram obrigadas, segundo o que consta, a ir para a batalha por Dom Sebastião. Isso é como se queira. Há sempre argumentação a esse nível. Agora, é preciso ter em consideração que, na época, recusar acompanhar o rei numa empresa desta envergadura era ficar fora do barco, como se costuma dizer. E era traição, praticamente. Não é? E, portanto, evidentemente, não foram obrigadas, mas, efetivamente, sentir-se-iam excluídas. Elas próprias se sentiriam excluídas se porventura não colaborassem. E, portanto, tiveram que colaborar obrigatoriamente. Fazia parte da lógica da época. Nós não podemos ver estas coisas à luz dos nossos preconceitos atuais, porque não compreenderemos patavina do que se passou. Pensava-se de outra maneira, vivia-se de outra maneira, e havia uma visão do mundo e da história completamente distintas daquelas que hoje existem. E, portanto, temos que tentar recuar, na medida do possível, para estes tempos e tentar, não digo meter-nos na cabeça dos protagonistas, mas pelo menos aproximar-nos o mais possível daquilo que seria o seu pensamento sobre o assunto. E, portanto, como o Dom Sebastião, exatamente como disse, planeou perfeitamente o sítio da batalha. Anos antes. Exatamente. Planeou. Era um sítio que ainda por cima era conhecido. Os desenhos do Francisco de Holanda não eram tão conhecidos como hoje são, mas não interessa, porque efetivamente ele conhecia e outros conheceriam esse assunto. Mas, professor, era conhecido não só dele, como dos próprios inimigos. Eles sabiam de onde é que ele ia. Os inimigos sabiam perfeitamente onde é que o Dom Sebastião queria dar-lhes batalha. Não é? E tanto que foram lá ter, não andaram à procura do rei, onde é que ele vai, não, foram lá ter diretamente. Bem, e o rei já lá estava à espera, no campo de Alcácer Quibir. O campo de Alcácer Quibir hoje está prestes a desaparecer, porque está a ser urbanizado. Portanto, quem não foi a Alcácer Quibir ainda, se não for rapidamente, vai encontrar um bairro de o condomínio de Alcácer Quibir. Da Arranha-Céus no sítio do campo de batalha. Só para termos uma noção, onde é que fica Alcácer Quibir? Alcácer Quibir fica, portanto, a uns quilómetros
a uns quilómetros de Arzila, para sul, para o interior do território. Eu não sei agora qual é a distância exata, não me recordo, mas fica ainda uns bons quilómetros de Arzila. Pronto, é um local inóspito, era um local inóspito na altura. Ainda hoje, quando a gente lá chegava, antes da construção a começar, chegávamos lá e não víamos ninguém, não víamos viva alma. Há uma linha de caminho de ferro que passa dos extremos do campo de batalha, moderno, evidentemente, mas não víamos mais ninguém. E de repente, quando menos esperamos, quando estamos todos, ou quando o primeiro grupo com que eu fui, estávamos no meio do campo de batalha, não é? Ali a falar, não sei o quê, aparece gente de todo lado. Portanto, que vinha de uma aldeia que fica para além do caminho de ferro, que não é visível do campo de batalha. Bem, e depois eles têm vários naquele espaço, têm vários monumentos comemorativos da batalha. E alguns túmulos também. Portanto, há algum centro interpretativo da batalha? Não é um centro interpretativo, é um sítio de reunião, é digamos uma casinha, um edifício onde tem algumas fotografias, alguns mapas, mas nada de muito... Professor, deixa-me colocar-lhe uma questão. Quando foi em 1415 a tomada de Ceuta, haviam várias razões, mas uma delas era ficar com uma praça que fosse importante no norte da África. Qual era a razão pela qual a batalha ia ser feita, a de Alcácer Quibir? Portanto, a razão é a mesma, só que em momentos diferentes. Cruzada. Tanto por Ceuta como por Alcácer Quibir. Só que a cruzada era contra indivíduos muçulmanos de origem distinta. O Dom Sebastião tentava cortar o acesso dos otomanos ao Ocidente e a Marrocos. O Ocidente da África. Exato. E a Marrocos. E, portanto, eram os otomanos que estavam a progredir para o norte da África e que era preciso impedir que continuassem o seu acesso ao Ocidente. Porquê? Porque depois ficavam frente a frente à Península Ibérica. Também, não é? Pronto, era essa a ideia. Mas é cruzada, para todos os efeitos. É evidente que, usando esse argumento da cruzada, que era um argumento que funcionava, no século XVI ainda funcionava, o Dom Sebastião conseguiu congregar muita gente e muitas vontades. E também é preciso sublinhar que muitos autores contemporâneos e até autores que se opunham à batalha e àquele exercício bélico, muitos autores diziam que, independentemente de se oporem, o rei estava suficientemente conhecedor das dificuldades e era um militar exímio. Ou seja, o Dom Sebastião não é aquele, utilizando a palavra que o professor utilizou no último podcast, aquele totó, o desavisado, sim. Que não sabe para onde vai. Não? Ele sabe perfeitamente bem o que é que está a fazer, sim, e sabe da arte de guerra. E tinha assessores competentes também, porque havia gente com experiência militar que o acompanhou também. Portanto, ele sabia. E há outra coisa muito interessante também que acontece na batalha, que para mim é fundamental, que tem a ver também com o projeto, não é? Com o projeto do Dom Sebastião, que é portanto, o nosso realizador, Manuel Oliveira, no filme que fez, mostra isso com detalhe, que é a circunstância de o Dom Sebastião ter sustido a tropa portuguesa até ao limite máximo possível, para que os muçulmanos se pudessem mostrar e pudessem aproximar-se do exército português. Mas isso tem outra leitura também, quanto a mim. É que a ideia era tentar, de uma vez, de certa maneira, fazer valer o seu ponto de vista, que era o exército português ser confrontado e derrotado rapidamente, sem sofrimento. Quanto a mim, era essa a perspectiva. Então vamos lá falar sobre isso. Qual era, tirando as questões político-económicas e estratégicas, a batalha foi feita por quê? A batalha foi feita, sobretudo, para eliminar os oponentes otomanos que apoiavam o xerife, um dos xerifes, ou um dos candidatos a xerife de Marrocos. Porque o Dom Sebastião foi apoiar um xerife no poder. Okay? E havia um outro que se opunha ao xerife no poder, que era apoiado pelos otomanos. E esse xerife que estava no poder, há tropas desse xerife juntamente com os portugueses? Claro que sim, claro que sim. Agora, há depois outros elementos interessantes que, portanto, aquela história eu vou voltar à questão do ter, que era dizer calma, há até uma história muito engraçada. Ter. Significa calma, não avancem, não respondam. E, portanto, há um grupo de mercenários alemães
que decide avançar por sua conta e risco. Foram eliminados imediatamente pelos muçulmanos, que, evidentemente, um grupo minúsculo de, sei lá, não sei quantas pessoas, mas neste momento não me recordo, mas era um grupo muito pequeno. Professor, peço desculpa interrompê-lo. Há uma coisa que eu ainda não compreendi. Se a razão do Dom Sebastião era uma cruzada e combater alguém para que eles não ganhassem, mas isso é um paradoxo porque ele sabia que ia perder a batalha. Sim, mas não ganhassem, mas seja como for, ele não ia para lá para ganhar, ia lá para não ganhar, não é? Portanto, não é paradoxo escolha nenhuma. É isso. O ter essa história de calma tem a ver, quanto a mim, com esse projeto. Okay. Ou seja, com a necessidade de ser eliminado do campo de batalha e o exército ser desbaratado. E, portanto, evidentemente, houve um período inicial da batalha. É outro aspecto pouco conhecido. No período inicial da batalha, os portugueses tiveram praticamente a ganhar a batalha. Depois a coisa voltou-se contra os portugueses. E voltou-se porquê? Porque houve um renegado, portanto um português, que passou para o outro lado, converteu-se ao Islão, passou para o outro lado. Naquele dia? Não sei se foi naquele dia, acho que não, foi antes. Acho que não, tenho certeza, não foi naquele dia, foi antes. Passou-se para o outro lado e, como conhecia todo o processo, a estratégia, em campo de batalha, exatamente. Não é? Então conseguia adiantar-se aos movimentos dos portugueses no campo de batalha. E, portanto, conseguiu desfeitear os portugueses rapidamente, porque ele sabia perfeitamente o que é que ia acontecer a seguir quando o exército estava naquela posição. Qual era a posição a seguir, qual era o movimento a seguir, etc. E, portanto, fez isso de uma forma sábia. Esse renegado depois teve benesses muito grandes, foi nomeado... teve um papel importante no sul de Marrocos, no que é hoje a Mauritânia. Foi o prémio por ter... Foi o prémio de traição. E mais, esse renegado português falava árabe corretamente. Há nome para ele? Sim, mas não vamos entrar em detalhes, sim, porque senão depois temos que contar todas as histórias. E então, esse renegado falava árabe correntemente e esteve junto da liteira do xerife candidato ao trono de Marrocos, quando o xerife já tinha falecido. E fez de conta que ele estava vivo e fazia de conta que falava com ele e depois dava ordens para o exército que entendiam as ordens como tendo sido do moribundo, já do defunto. Passadas pelo xerife que já estava moribundo, defunto neste caso, na sua liteira. Bem, portanto, foi ele que ganhou a batalha para todos os efeitos. E ao seu lado, isto está tudo em documentos autógrafos do Filipe II. Filipe II de Espanha. Exatamente, que estão no arquivo Medina-Sidónia. Vamos só explicar o que é o arquivo Medina-Sidónia. Já lá irei. Eu já publiquei esses documentos cá em Portugal. Alguém deu por nada? Por alguma coisa? Não, nada. É como se não tivesse acontecido coisa nenhuma. São documentos fundamentais. Mas era importante, que a maior parte das pessoas não faz ideia que nós estamos a falar. Medina, quem era o Medina-Sidónia? Uma família do sul de Espanha, portanto da Andaluzia, que em determinado momento tentou alcançar a autonomia da Andaluzia. Ele era Duque Medina-Sidónia. Duque Medina-Sidónia. Sim, bem, e portanto era um homem que tinha muitas relações com Marrocos e tinha boas relações também com os portugueses. E portanto o Dom Sebastião conhecia-o perfeitamente e ele conhecia perfeitamente o Dom Sebastião. É uma história que depois contarei mais adiante. Okay. Mas para perceber que realmente havia uma relação muito íntima entre o casal. Ou seja, está a falar de alguém que sabia exatamente tudo o que estava a passar. O casal Medina-Sidónia tinha sido representante diplomático da Espanha em Lisboa, junto da corte de Dom Sebastião, portanto eles conheciam perfeitamente. Okay? Mas deixamos isso para uma próxima, para uma mais adiante. Então, as cartas autógrafos do Filipe dizem exatamente quem é que estava ao lado do renegado. Quem eram? Os seus representantes. Os seus representantes. Os espanhóis que tinham ido assistir à batalha do lado do exército que se opunha a Dom Sebastião. Quando o Dom Sebastião teve uma data de dias à espera do auxílio do Filipe, em Ercília e noutros locais, que nunca chegou, evidentemente. O problema do Dom Sebastião foi que deu com a língua dos dentes cedo demais. Foi contar ao Filipe qual era o seu plano. Foi contar ao Filipe qual era o seu plano ali perto de Badajoz. Isso está documentado também. E foi recebido apoteoticamente pelos espanhóis
Só que o Filipe não gostou muito da história, não é? E achou que ele estava a exagerar e que podia perder muito do seu protagonismo se ele conseguisse chegar ao que pretendia chegar. Então, o que é que ele fez? Tentou minar todo o processo. E minar o processo aqui significa pôr-se do lado do inimigo. Juntar-se ao inimigo. Foi o que ele fez. As cartas, há 2 cartas e uma delas sobretudo, onde se dizem inclusive os nomes dos espanhóis que estavam ao lado do renegado. Sabemos rigorosamente quem eram, ok? Altos representantes da nobreza espanhola. Isso vem nessas cartas do uma das cartas do Medina Sidonia. A outra fala disso também, mas sem nomes. Mas há uma com nomes. Uma carta autógrafa com a indicação de reservado. Okay? Reservado, porque as cartas tiveram durante muitos séculos. Mas as cartas estão aonde? Estão no arquivo Medina Sidonia. Mas durante muito tempo não... Em Espanha? Sim, não eram acessíveis. Não estiveram acessíveis. Bem, mas, portanto... Essa história do renegado é muito importante porque quem venceu a batalha não foram os muçulmanos, foi um português que comandou os muçulmanos. É também outro detalhe curioso. Não se fala disso, não é? Então, quem é que, visto que o tal xerife estava na liteira que morreu, quem é que foi a pessoa que depois... Foram familiares seus. Os familiares seus. Familiares seus. Bem, entretanto, portanto, morreram dois xerifes, o xerife do poder e o xerife que se lhe opunha, e o Dom Sebastião, em determinado momento... sai da batalha num cavalo que lhe foi fornecido por um nobre que foi o introdutor dos Sebastianos no Brasil. Que foi o introdutor dos Sebastianos no Brasil, que era um nobre muito famoso, porque é uma família famosa dos donatários brasileiros. Não vou também entrar em detalhes, porque senão nunca mais saímos daqui. Sim, mas se calhar é importante, nós temos muitos... Mas é uma história que dá para contar... nossos brasileiros, uma história que dá para contar noutras circunstâncias, talvez, porque acho que depois desviamos do assunto. Okay. Bem, mas, portanto, ele sai da batalha nesse cavalo que lhe foi fornecido pelo nobre português, que estava caído e ficou paraplégico na batalha, porque levou um tiro na coluna, que eu atingi na coluna, que fê-lo cair do cavalo. E, aliás, não caiu do cavalo sozinho, foi ajudado a desmontar e depois ficou estendido no terreno. E é esse nobre, é uma das referências que nós temos para saber que o rei se afastou da batalha vivo. Porquê? Porque ele, olhando para trás, conseguindo movimentar-se um pouco, olhando para trás, assim de soslaio, viu o rei afastar-se com o grupo de outros cavaleiros que o acompanharam e a afastar-se da batalha e a sair do campo de batalha. Portanto, é um dos testemunhos muito importantes, que de tal maneira é importante o testemunho, que a obra desse homem que ele escreveu a propósito da sua família e dos feitos da sua família, incluindo Alcácer Quibir, foi proibida pelos espanhóis durante o período filipino. Dá para perceber, não é? Porque não convinha dizer-se que o rei tinha saído da batalha vivo, porque, evidentemente, isso era tornar o Filipe regicida. Isso era um crime que, na época, podia resultar numa condenação à morte por decapitação. Pelo menos. Bem, mas, então, o rei sai da batalha com esse grupo e são emboscados à saída da batalha. Aonde? A saída da batalha de Alcácer Quibir. Portanto, há um ribeiro que normalmente está seco, mas que de vez em quando tem água, mas pronto, há um ribeiro com uma ponte que aparece normalmente nas imagens que vemos de Alcácer Quibir, e quando o rei ia passar nesse local, há uma emboscada que ele tem. Portanto, repare, e outra coisa que eu não disse há pouco, que é muito importante, o sítio escolhido para a batalha foi um vale. Ou seja, o exército português estava no vale e os outros tipos punham-se à volta do vale. Já viu que sítio fantástico para ganhar uma batalha, não é? É exatamente o contrário. Exatamente. Portanto, é muito interessante. Indo lá ao sítio, a gente percebe rigorosamente o que se poderia passar ou o que se terá passado. E então, os tipos saem da val e quando chegam ao cume do outro lado do rio, estão os muçulmanos à espera deles. Não se veem do lado de dentro, mas estão ali à espera. E apanham-nos e ele é aprisionado, juntamente com os outros que iam com ele. Não sei se todos foram feitos prisioneiros ou só houve algum que morreu, não temos essa informação, mas foram levados para Larache. E eles ficaram ali presos em Larache durante muito tempo. Ele e uma embaixada, uma corte. Os cavaleiros que foram também emboscados e que foram levados prisioneiros, nunca apareceram os seus corpos. Portanto, são desaparecidos, são soldados desaparecidos em batalha, ficaram por lá e não se sabe o que é que foi feito deles. Alguns terão morrido posteriormente, talvez, de feridas. Estamos a falar que esta corte tenha ficado em Larache durante quanto tempo? Durante uns anos. Uns anos? Sim, é o quê? São 4 anos, 5 anos. Okay? E isto aliás, digamos, o pretenso
corpo, cadáver de Dom Sebastião, o tal desfeito, nunca foi reconhecido como... Eu já lá irei. Mas antes queria dizer outra coisa, acerca desta questão dos prisioneiros. Esta gente, portanto, os seus corpos nunca foram encontrados, nem nunca foram resgatados, portanto, não desapareceram simplesmente, sumiram-se, não é? Pronto, tal como o Dom Sebastião também sumiu. Nas cartas trocadas entre o Filipe e o Duque de Medina-Sidónia, nunca se fala do nome do rei, nunca se cita o nome do rei, chama-se sempre o prisioneiro. O prisioneiro. O prisioneiro. Hein? Bem, inclusivamente, em determinado momento, os espanhóis duvidam que o prisioneiro ainda esteja preso. E então o xerife, no poder, escreve ao Filipe dizer: mande Vossa Alteza, ou Vossa Majestade, não sei exatamente, não me recordo agora quais são os termos, mas manda um pintor para o pintar e para ter o retrato. E vem o pintor e pinta o retrato, e o retrato existe. Ok? Está em Espanha. Bem, mas isso é tudo documentação que está acessível hoje em dia. Sim. Bem, tudo acessível hoje. Está tudo acessível. Inclusive já publiquei também isso. Lá está. O problema é o seguinte, é que quem é que hoje em dia está interessado neste assunto? É algum destes? Não é nenhum desses. Não é deles. Bem, e então, portanto, quanto ao Dom Sebastião, propriamente dito, o Dom Sebastião também, o corpo do Dom Sebastião não foi encontrado. O que se encontrou, que se disse, é o Dom Sebastião, foi um corpo nu e desfigurado. Ora, nu e desfigurado, quer dizer, estranho, porque o Dom Sebastião tinha uma armadura especial para o dia e para a circunstância, não é? A armadura não foi encontrada nunca. Tinha, por outro lado... e o elmo dele? Não se encontrou nada. Há umas teorias por aí, mas pronto, é preciso comprovar outras coisas muito especiais. Seja como for, portanto, o facto de estar desfigurado também é útil. Desfigurado não podia ser reconhecido, claro. Não é? Portanto, tornou-se o soldado desconhecido. Aquele corpo é o soldado desconhecido. É o primeiro soldado desconhecido. Ainda por cima, o rei tinha 22 sinais particulares perfeitamente distintos, que não havia como escamotear. E, portanto, se houvesse... São estes sinais que o professor tem aqui. Sim. Como havia gente... 22 sinais particulares. Como havia gente que eu conhecia pessoalmente e até na intimidade, se calhar, era fácil de ver, pelo menos alguns sinais eram visíveis, sem estar nu e desfigurado. Exato. Mas ninguém cita os sinais. E, portanto, os sinais só surgem referidos posteriormente quando o Dom Sebastião é preso em Veneza, uns anos depois, no princípio do século XVII. Portanto, isso é outra história. Isso é outra história que nós vamos deixar para outro podcast. Mas, portanto, o rei, o corpo do rei é entregue em Lisboa pelo Filipe, que assim, dessa maneira, mostrava que o rei tinha morrido, ou pelo menos dava a entender que o rei tinha morrido. O tal que está... Nos Jerónimos. Nos Jerónimos, sim. Que o rei tinha morrido e que, portanto, ele era um dos candidatos, um dos 8 candidatos ao trono. Pessoas, já agora, fazendo aqui só uma pausa, é muito interessante neste documento que eu aconselho a todos. É um documento fantástico. A grande vantagem é que, além de estar extremamente bem explicado aqui, está sucinta, é uma informação sucinta, fácil de ser manuseada, fácil de ser percebida e que, professor, esta documentação está onde? Tem na Associação Soldado, sim, em Vila Nova da Barquinha, mas nós vamos ter também aqui, podemos... Há vários destes desdobráveis sobre temas diferentes, há 3, sobretudo, disponíveis. Este é o dedicado a Dom Sebastião, os outros são dedicados, um é dedicado a Lisboa e o outro é dedicado a Mafra. Este aqui, do número 17... e a Mafra. É a Mafra. Exatamente. É interessante só, visto que estamos aqui a falar sobre isto, mostrar algo que é muito interessante que o professor falou, porque a iconografia tem a vantagem de ser visível. É falante. Nós estamos aqui a falar sobre... as 8 setas dirigidas ao escudo com as armas de Portugal aludem aos pretendentes à sucessão de Dom Sebastião. E temos esta quer só explicar um pouco sobre... Uma gravura de origem francesa,
que circulou na altura, porque isso era propaganda, como se percebe, não é? E, portanto, todos estes retratos funcionavam também como propaganda. E, portanto, esse retrato... É o nosso TikTok do dia de hoje, esse não retrato é um Instagram. retrato... Toda a iconografia de Dom Sebastião, que é a mais vasta de que há memória em Portugal, no que diz respeito a monarcas, sobretudo. A mais vasta? Mais vasta, antes da fotografia. Não estamos a falar de fotografia, não é? Quando a fotografia depois multiplica-se tudo muito facilmente. Mas quando estamos a falar de gravuras, ou de desenhos, ou de coisas idênticas, evidentemente não há nenhum outro personagem em Portugal tão retratado, tão iconografado quanto Dom Sebastião. Mas pronto, Dom Sebastião, portanto, o corpo foi entregue em Lisboa e assim o Filipe mostrou que estava também aberto o caminho para a sucessão. O Dom Sebastião ficou caladinho, quieto e mudo, evidentemente, porque ele estava a fazer o seu propósito. Estava a cumprir o seu propósito. Professor, antes de irmos ao pós-batalha, eu gostava de analisar consigo mais 2 ou 3 situações importantes. Segundo tudo o que nós ouvimos agora aqui, dá a entender e a perceber e a compreender que este era um desígnio do próprio Dom Sebastião, ou seja, porque é que ele, o que é que o movia para fazer uma batalha e perder a batalha? Ele era movido por qual era a parte escatológica que está por trás de tudo isto? Nós temos que pensar isto nesta perspectiva. Isto é uma profecia, portanto, as profecias são desígnios de Deus e, portanto, aos profetas cabe apenas tentar interpretar a palavra de Deus e os desígnios de Deus. Os profetas não são adivinhadores, não é? Bem, e embora hoje em dia haja essa tendência para lhes chamar adivinhadores, não é? Mas os profetas, portanto, têm essa função. E, enquanto palavra de Deus, enquanto palavra sagrada, é indiscutível. E, portanto, para que um personagem que encarnava essa ideia e esse desígnio pudesse ser reconhecido universalmente, o seu retrato tinha que ser rigorosamente aquele que estava descrito na profecia. E qual era aquele que estava descrito na profecia? Ouça, não estava descrito na profecia da entrada do Messias em Jerusalém como sendo Jesus. Estava descrito, e está ainda hoje descrito, que teria que entrar pela Porta Dourada montado num burro. Um burro, exato. Não era Jesus, era o Messias. Okay? A mesma coisa e relativamente aqui à batalha, a mesma coisa se passa com Dom Sebastião. Dom Sebastião não podia não ser Dom Sebastião, podia ser outro qualquer personagem. Só que o retrato, ou seja, a ação dele, ou as ações dele, tinham que coincidir rigorosamente com aquilo que a profecia apresentava como sendo as ações cumpridoras do desígnio de Deus. Que, nomeadamente, eram... É perder a batalha para depois poder andar em tribulação, regressar e então arrumar a questão definitivamente. Ou seja, recuperando uma frase que o professor preferiu na última vez, quando toda a esperança estivesse perdida... Ele regressar e então concretizar o projeto que tinha. Portanto, isso é descaradamente visível em toda a documentação que nós temos. Há muita coisa, efetivamente, que nos assiste, que nos dá razão nesta visão e que não assiste à historiografia positivista, sobretudo. Porquê? Porque a historiografia positivista pega nos documentos e esquece das pessoas que estão por trás dos documentos, ou que estão por trás das ideias que os documentos exprimem, não é? Ou que os documentos tentam retratar. Dê-me um exemplo. De quê? Disso que acabou de dizer. Não, ouça, a questão, por exemplo, a questão do próprio corpo do rei. Então, não seria... Foi a primeira vez que alguém forjou tornar-se cadáver para fugir a uma batalha, ou para escapar a uma batalha e para não mais aparecer? Não. Então, um dos casos mais conhecidos é o do rei Artur, que se refugiou numa ilha e ficou escondido. Está a perceber? Portanto, estas coisas correspondem a estereótipos, a modelos... Arquétipos, no fim de contas. Eventualmente, sim, também, que valem... Exatamente porquê? Porque são a expressão do sagrado. Portanto, não tem discussão possível, não há opiniões a emitir sobre este assunto, cumpre-se simplesmente, e quem cumprir será identificado como aquele. O que é que acontece durante estes 4, 3, 5 anos em que Dom Sebastião está com a sua corte em Larache? Bem, o Filipe tenta trocá-lo sempre por alguém, mas eu ainda não falei de um assunto muito importante que tem a ver com este assunto ainda e que explica depois o processo todo, por favor, que é o seguinte. Quando o xerife no poder foi
vencido em Alcácer Quibir, a sua família refugiou-se em Lisboa, em Portugal. A família do xerife vencido. Okay. Não sei, refugiou-se em Lisboa. Quando o Filipe cá chega, em 1580, faz a família refém para fazer chantagem com o xerife de Marrocos, porque se ele libertasse o prisioneiro, ele libertaria os representantes da família vencida. E a coisa começa ali a haver um jogo de empate, não é, de lado a lado, e é aí que surge inclusive a ideia do retrato. Hoje em dia temos a mesma situação com algumas guerras, não é? E portanto é a questão do retrato, de mandar o pintor para ver que ele cá está, não sei o quê. Bem, mas em determinado momento essa família, os membros da família do xerife vencido conseguem escapulir, não é? Fogem. De Lisboa. De Portugal, fogem de Portugal. Portanto, deixam de ficar sob o domínio, à mão de semear do Filipe. E, portanto, nessa altura, os marroquinos também sabem disso. Não sabemos como é que souberam, mas souberam disso. Havia correios, o correio demorava um dia a fazer o percurso em cada sentido, para terem uma ideia. É muito Lisboa até Portugal, Marrocos. Para ter uma ideia, um dia. Sempre em grande velocidade. E, portanto, quando isso acontece, os marroquinos sentem-se também libertos da chantagem. Não é? E depois tentam livrar-se o mais possível e o mais rapidamente possível daquilo, porque aquilo era uma chatice. Ter ali uma corte montada, custava dinheiro, e era uma chatice, porque ainda por cima eram tipos que não se enquadravam nem se tornavam muçulmanos, porque não era essa a intenção. E, portanto, estavam ali a mais, não é? E, portanto, eles querem livrar-se daquele personagem o mais possível. E é aí que entra um outro personagem muito interessante, muito importante, que é o segundo filho do Periódocrato, do Dom Periódocrato. Um homem chamado Cristóvão de Portugal. Que era secretário também Não, tornou-se secretário, era apoiante do pai na sua luta. Era um dos candidatos ao trono de Portugal, o do António Periódocrato. Foi aclamado rei em Santarém ainda, mas claro que não valeu coisa nenhuma. Então o que o professor está a dizer é que ele deixa de tomar partido do pai para tomar partido de Dom Sebastião. Abandona o pai, porque se ele tem o rei genuíno, o rei verdadeiro, para que é que vai atrás de um rei forjado? Muito bem. Não é? A fazer de conta. E, portanto, o que é que ele faz? Quem é que lhe paga? É o próprio xerife de Marrocos. De Marrocos. E, portanto, há uma... Recordas novamente o nome dele? Cristóvão de Portugal. É o segundo filho de Dom António Periódocrato. Esse homem fazia diplomacia pelo pai, em nome do pai, pela Europa, não Habsburgo, portanto, França e Inglaterra. Porque a Europa toda, na altura, a Europa toda, a exceção da França e da Inglaterra, era Habsburgo. Portanto, o Filipe tinha poder sobre toda a Europa, exceto sobre França e sobre a Inglaterra. E então, ele consegue convencer tanto a Inglaterra como a França para receberem o Dom Sebastião, se o Dom Sebastião quisesse efetivamente aparecer por lá. E, portanto, é assim que, em determinado momento, vai um barquinho, a palavra está numa carta... Espanhola? Como é que eles chamavam o barquinho? Navichuelo, que era um pequeno navio, um naviozinho, não é? Que, para não dar muitas vistas, que foi buscar o Dom Sebastião a Larache. Só que não foi a Larache porque os espanhóis estavam de olho em tudo isso, não é? E tiveram que ir buscá-los mais a sul e levaram-no para a Inglaterra. Mas, professor, então eu vou aproveitar esta sua deixa do ir buscar e vamos fazer essa viagem no próximo podcast. Muito bem. Porque o que eu proponho é que no próximo podcast vamos falar sobre o que é que aconteceu depois da viagem, para onde é que andou Dom Sebastião. É uma história que hoje podemos falar quase como missão impossível a um 007, pouca gente conhece a história, e que está ligada diretamente com a tal situação de pôr a coroa de Portugal e que tem aqui vários contornos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Falámos sobre esta trilogia de Dom Sebastião de Desejado Encoberto e proponho a todos que possam colocar um like, se assim o entenderem, em mais este podcast do Quinto Império, subscrevam o canal e façam os comentários que entenderem, que serão muito bem-vindos. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.